para mais uma aula de geografia? Vamos que vamos. Então, meu nome é professora Isana. Lembrem, viu, professora Isana? Então, vamos pegando aí o livro de vocês, abrindo aí na página 104, certo? Abram um livro aí na página 104 e vamos dar início à nossa aula de geografia. E a nossa aula de hoje é de quê? Aula de revisão. Revisar o conteúdo da semana passada. Vamos com tudo? Vamos que vamos. Então, a semana passada, nós falamos sobre o quê? O relevo terrestre. Vamos falar, né, novamente, e fazer aquela revisão mais rápida, certo? Porque o nome já diz, revisão. Revisar é o quê? Revisar o que eu já sei. Então, vamos lá? Então, lembra, essa questão do relevo, nós vamos falar sobre o conjunto, né, das formas da superfície terrestre, o relevo do mundo todo, né? Ele apresenta várias altitudes variadas, terrenos inclinados, alguns terrenos que são planos, outros arredondados. Então, todas essas características, né, do relevo. Vamos falar sobre planalto, planície, montanha, serra, certo? E todas essas características, elas influenciam, certo? Na ocupação do espaço e também no desenvolvimento das atividades humanas. Então, para as pessoas plantarem, precisa ter todo o estudo do relevo, certo? Para a pessoa criação de animais, de gado, né? Um exemplo, precisa também ter todo o estudo de relevo que é necessário, né? Para ver se vai ter um bom desempenho ou não. Então, o relevo é essencial para o desenvolvimento da sociedade, certo? Então, outro exemplo, abrir ruas para fazer, né, para construir casas, construir edifícios. Então, é necessário, sim, fazer todo esse estudo, né, da questão do relevo, para ver qual é a técnica que vai ser utilizada naquela construção, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos as principais formas de relevo. Nós temos os planaltos, as depressão, a montanha e as planícies. E aí vocês observam que cada um tem suas características, né? E aí nós vamos ver agora, montanhas. Quais são as características das montanhas? O que são montanhas, né? São formas de relevo de maior altitude e encostas íngremes. Então, elas são bastante inclinadas, ok? Então, um conjunto de montanhas recebe o nome de quê? Né, de cadeia montanhosa ou cordilheira. Então, na América do Sul, a maior cordilheira é a qual? Lembram a Cordilheira dos Andes? Nós temos também a Cordilheira do Himalaia, que é localizada na Ásia, e ela possui um ponto mais elevado do planeta. O Monte Everest, nós temos com 8.848 metros, né, aí toda a questão da altitude. Então, um local bastante alto. E aí, vocês observarem essa imagem, aí vocês conseguem identificar, né, com perfeição essa montanha, né, a característica dessa montanha. Então, ela é um local bastante alto, bastante inclinada. Vocês observam que é bem inclinadão aí, olha, essa montanha, ok? Vamos para o próximo. Vejam só, qual a diferença? As pessoas falam muito, né, em altura e altitude. É muito interessante saber, né, essa diferença de altura até a questão da diferença de altitude. Então, a altura é a diferença de um corpo de sua base para cima, certo? E já a altitude é a medida que nos permite conhecer elevações das diferentes formas de relevo da superfície terrestre em relação ao nível médio do quê? Do mar. Então, vocês observam aqui essa ilustração, olha. Vamos lá. Então, observem a ilustração. Então, a altura, vocês estão observando o quê? A base. Aqui, não é assim? Nós temos uma base. Aqui, nós temos uma base de terra. E aí, nós temos como, para saber a altura, nós pegamos daqui, da base, até aqui em cima. Aí, nós conseguimos identificar a altura dessa montanha. Ok? A altura. Quando eu falar em altitude, ele vai ser referência com o quê? Com o nível do mar. E aí eu vou ver o nível do mar até que passei lá em cima para saber a altitude desse lugar. Então, se eu coloco assim, se eu digo para vocês, meu querido Bruno, qual é a sua altura? Aí ele vai dizer, eu tenho 1,68 de altura. Por quê?
para fazer aquela medida da altura da pessoa, nós temos como base o quê? O nosso calcanhar, o nosso pé. Então, nós temos a base e o pé até aqui, ó, a cabeça, certo? Vamos passando, vamos para o próximo. Isso é só para lembrar, viu? Planaltos são superfícies o quê? Irregulares, né? Que podem ter formatos variados, como morros, serras, chapadas. Então, essas áreas sofrem mais ações de agentes de erosão, como a água da chuva, dos rios e dos ventos, do que a ação dos agentes de sedimentação. Os morros são formas de relevo com topos arredondados e altitudes entre 300 e 900 metros. Então, lembra de altitude é o quê? Com base de quê? No nível do mar, certo? Então, vai lá no nível do mar e vê a altitude daquele local. Já as serras são formas geralmente alongadas, com fortes desníveis, cujas altitudes podem variar de quê? De 600 a 3.000 metros. As chapadas são formas com escarpas e topos planos, são constituídas em grande parte por camadas de arenito. Em geral, situa-se altitude acima de 600 metros. E aí vocês observam, nós temos duas imagens no livro de vocês, aí na página 106, nós temos a Serra Geral, no município de Urubici, e nós temos a vista da Chapada Diamantina, em Palmeiras. Aí vocês observam, né, dois tipos, né, de planaltos, e que são dois tipos de planaltos diferentes. Um é a serra e outro é o quê? A chapada. Planície. As áreas de planície geralmente apresentam superfícies pouco elevadas, sem grandes desníveis do terreno. Geralmente estão associadas ao processo de sedimentação, isto é, são áreas de deposição de sedimentos. Então, acontece a fragmentação da rocha, certo? Na serra, nas montanhas, e esses sedimentos eles vão descendo. Esses sedimentos eles vão sendo depositados onde? No lugar mais baixo do relevo. E o lugar mais baixo do relevo é onde? Na planície, ok? Então, a planície ele sofre esse processo de sedimentação. Ele recebe esses sedimentos oriundos das serras, das montanhas, que são, né, dessa fragmentação das rochas. Depressões. As depressões são as formas de relevo de altitude mais baixa do que as dos terrenos ao seu redor. As áreas continentais abaixo do nível do mar são chamadas de depressões absolutas. A mais conhecida delas é a depressão onde se localiza o Mar Morto, no Oriente Médio. Né? Sua superfície encontra-se cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Outra área de depressão absoluta bastante conhecida ocorre na Holanda e em Países Baixos. Então, depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar, certo? E depressão relativa é aquela que está acima do nível do mar, ok? Então, elas estão, né? As depressões relativas, elas estão acima do nível do mar. Depressões absolutas, abaixo do nível do mar. Transformações do relevo, agentes internos. E aí nós temos as transformações do relevo dos agentes internos e também nós temos os agentes externos. E aí os internos, é que vocês estão vendo aqui agora, nós temos a base de tudo, a movimentação das placas tectônicas, certo? É que acontece no interior, né, da nossa Terra, que acaba modificando toda a superfície do planeta. Então, causa erupções vulcânicas, causa terremotos. Então, tem todas umas consequências que são resultantes aí dessa movimentação das placas tectônicas, que aí vocês estudaram no 6º ano, lembram? No 6º ano, no iníciozinho do 6º ano. Aí nós temos a erupção vulcânica. Como é que acontece, né? Ela expele a lava, que se solidifica e se transforma em rocha. O acúmulo de rochas forma montanhas, planaltos, vulcânicos e ilhas. Os terremotos, eles também contribuem para a formação e a transformação do relevo, pois dependendo da intensidade, eles podem soerguer os terrenos ou até provocar afundamento parcial. Então, na movimentação das placas tectônicas, aí vocês têm aqui essa imagem, deixa eu grifar aqui para vocês. Observe aqui essa imagem, né, dos continentes. Então, os continentes, eles eram todos unidos, vocês já estudaram isso, certo? Aqui mesmo no 6º ano. Então, os continentes, eles eram todos unidos. Eles eram formados uma massa continental, que era chamada supercontinente, lembram?
supercontinente. Então, com a movimentação das placas tectônicas, esses continentes eles foram se separando. Aí vocês conseguem identificar, olha, a separação aí dos continentes. Então, eles foram se separando e aí formando outros, né, outras nomenclaturas. Eles formaram Gondwana, Laurásia, e aí eles foram, né, evoluindo, certo? Hoje nós temos uma formatação diferente. Essa formatação toda depende de quê? Das placas tectônicas. Lembrando que quando as placas tectônicas elas se chocam, né, tem todas as consequências de... Pode acontecer um terremoto, pode acontecer um tremor de terra, pode acontecer uma erupção vulcânica, certo? Então, causa várias consequências, ok? E também a movimentação das placas tectônicas, ela fez com que os continentes eles se separassem no decorrer de milhões e milhões de anos. Ok? Eita, cadê que não está passando? Pronto. Agora nós temos os movimentos, nós transformação do relevo, né? Os agentes externos. Vocês viram os agentes internos? E nós temos aqui os agentes externos, certo? Os agentes externos, eles dependem muito da questão do ar, né? Que é o vento, da temperatura da água, sólida, líquida ou gasosa. Então, a alteração das rochas e do solo, devido à ação dos agentes externos, chama-se que intemperismo. Então, os agentes externos, eles causam erosão. O que é erosão? É um processo de desgaste da rocha, certo? E aí esse desgaste transporta esse material desgastado e parte do solo para outros locais. Esse transporte, ele vai acontecer por meio de quê? Do vento, ou da água da chuva, dos rios, dos mares, e podem dar origem ao processo de sedimentação. Vejam só, vou colocar um exemplo. Uma rua sem calçar, certo? Uma rua mesmo na terra, sem calçamento. Quando acontece uma chuva, não acontece uma sedimentação, um processo de erosão, começa a criar aquelas crateras no meio da rua, não é assim? Então, isso daí é um processo de sedimentação. E a água da chuva, dependendo da intensidade, ela vai levando, não leva um monte de areia para outro local e fica as ruas assim cheias de buracos. Então, esse é um processo de sedimentação que foi um processo de quê? De erosão. Por quê? Por causa da água da chuva. A forte intensidade da água da chuva, ok? Aí aqui nós temos também a formação do solo, né? O solo é um produto de ação dos agentes externos das rochas, ele é formado por processos físico-químicos e biológicos. E aí vocês observam a decomposição das rochas e a formação do solo. E aí vocês, na primeira imagem, nós temos o quê? A rocha recém-exposta, depois nós temos o solo jovem, o solo raso e o solo maduro. E aí vocês vão identificando que ao passar, né, das imagens, nós observamos, né, que o tempo faz com que o solo fique bom, né, para a produção, e que o solo dá, né, uma boa sustento para quê? Para a obtenção de alimentos, para o desenvolvimento das atividades econômicas, aí é bom para a agricultura, para a pecuária, né, e aí a tendência é fortalecer a produção. Erosão. Então, nós temos aqui os tipos de erosão. Nós temos erosão fluvial, pluvial, glacial, eólica e marinha. Lembram da aula passada? Então, as águas correntes do rio, erosão fluvial. Aí nós temos a pluvial, é o quê? Realizada por causa do quê? Das chuvas. Erosão glacial, clima frio, né? Vai acontecer o deslizamento do gelo, e aí acontece essa erosão glacial. A erosão eólica é pela ação do vento. O vento ele vai transportar, certo, a areia para outro lugar, e aí é sempre acontecendo essa erosão. Erosão marinha é causada por quê? Pela força da água, né, dos mares, e acaba modificando, sim, o relevo do litoral, destruindo paredes rochosas, e aí formando sedimentos. Erosão antrópica. Erosão antrópica é causada por quem? Pelos seres humanos. Então, para construir casas, pontes, exemplo, e para produzir alimentos e bens que usam em seu dia a dia, os seres humanos modificam a superfície terrestre. Então, nós sabemos, o tempo vai passando, não é assim? E o homem vai modificando o relevo. O homem vai causando,
né, consequências aí. Algumas partes por construções, para melhorias, mas outras partes é para extrair mesmo o que a natureza tem de bom. Agora nós vamos para a nossa atividade. Atividade, peraí, deixa eu lembrar aqui, eu acho que, se não me engano, é na página 115, eu não coloquei aqui o número, mas aí podem abrir o livro na página 115, né? Se não, é no final do capítulo. E aí nós temos aqui, terceira questão, explique o que são planícies e o que são depressões. Essa, minha gente, planícies, né, são áreas pouco elevadas, existem grandes variações, altimetria do terreno. Depressões são formas de relevo mais baixas que os terrenos ao redor e podem ser absolutas e elas podem ser depressões relativas, né? As absolutas, elas estão abaixo do nível do mar e as depressões relativas em um nível mais baixo ainda do que os terrenos ao seu redor, ok? Quarta questão. Observe as imagens a seguir e descreva o tipo de erosão predominante em cada uma dessas paisagens. Essa é fácil. Na paisagem A, vocês observem aí o deserto. O que vai acontecer aí? Erosão eólica, não é? Então, o transporte da areia por como? Por causa do vento, certo? O vento vai fazer com que essa areia, né, saia daquele local e vai levando para outro. Letra B, estrada cortando montanha no estado de Nova Jersey, Estados Unidos. Então, a estrada, construção de estrada é o quê? Erosão causada por atividade antrópica. Então, o ser humano foi, né, e modificou esse relevo. Sexta questão, qual a forma de relevo brasileiro que a fotografia abaixo representa? Escreva em seu caderno uma pequena descrição dessa forma de relevo. Então, aí vocês observam que essa forma de relevo é uma forma, né, em planalto, com escarpa, e o topo é como plano. Em geral, ela está acima de 600 metros de altitude e tem camadas de quê? De arenito. Então, oitava questão, as praias são locais de intensa erosão e modificação do relevo. Leia o trecho da notícia a seguir. Erosão assusta e atrai curiosos na praia do Riacho, em Guarapari. À medida que a erosão avança na praia do Riacho, tanto na direção do mar quanto a extensão da orla, mais pessoas visitam o local. Muitos parecem não acreditar no que vem. O mar está levando tudo. É a natureza tentando se recuperar de tantas intervenções da ação humana. Não sei se o muro irá se resolver, destacou Rodrigo Manso Autônomo. A erosão já foi muito além da região próxima ao edifício, né? Seaporte, onde a rua não existe mais, destruindo parte do calçamento e trechos da ciclovia. Letra A, o que é erosão? Letra B, como a erosão está relacionada ao processo de sedimentação? Letra C, como ocorre a erosão marinha? Como ela está contribuindo para a formação das praias? De acordo com o fragmento da notícia, qual o problema provocado pela erosão marinha na praia do Riacho? Aí vocês vão responder em casa essa atividade, vão completar com a resposta que a gente já trabalhou aqui na aula, e vocês vão responder e depois entregar para o seu professor, certo? E a nossa aula vai ficando por aqui. Deixe o meu abraço carinhoso. Até a próxima aula. Tchau, tchau!